Boa noite, graça e paz a todos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 13. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13. Um texto muito conhecido. Talvez seja um dos textos mais conhecidos de Paulo. Vamos falar sobre esse texto hoje, sobre o perfeito amor. E a ideia é que nós caminhemos pelo texto e descubramos aquilo que Paulo nos ensina sobre o verdadeiro amor. Todo mundo achou? Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Está escrito assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto, e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque estamos na Tua casa, Pai. Aquilo que a Tua palavra chama de baluarte da verdade, Pai. Não que o Senhor habite nestas paredes, Pai, mas o Senhor habita na reunião do Teu povo, Pai. E nós temos plena convicção de que o Senhor está em nosso meio, Pai. O Senhor está aqui, Pai. E o Senhor é a verdade, o Senhor é o sumo bom. O Senhor é tudo aquilo que existe de perfeito, Deus. É por isso que nós pedimos o auxílio da Tua graça divina sobre os nossos corações, para que a Tua palavra ilumine a nossa mente, Pai. Desça ao nosso coração, Pai, e possa nos ferir, nos transformar, Pai. Deus, que nós possamos Te amar mais, Deus, depois de ouvir a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que esse texto fale aos nossos corações, Pai. Ó Deus, que não seja a sabedoria humana, que não seja nenhum tipo de argumento convincente, mas que a Tua palavra, Pai, simples e pura como é, fale aos nossos corações, Pai. Ó Deus, nos auxilie, ilumina as nossas mentes, Pai. Deus, nos socorre, Pai. Porque se o Senhor não falar aos nossos corações, nós andaremos em completas trevas, Pai. Se o Senhor Deus não falar aos nossos corações, nós estamos perdidos, Pai amado. Fala conosco, Pai. Ó Deus, que o texto de Paulo enriqueça os nossos corações, Pai. E que possamos Te amar mais, Pai. Que possamos viver mais a Tua palavra. Possamos conhecer mais do Senhor, que é o perfeito amor, Pai. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus, Pai. Amém. Esse texto de Paulo, toda vez que eu leio, a impressão que dá é que eu nem preciso pregar depois de ler esse texto. Acho que só se a gente passasse 40 minutos aqui lendo esse texto de forma devagar, cada um lendo o versículo, nós já iríamos para casa repletos da graça de Deus e de um conhecimento profundo de Deus, de uma descrição sobre amor incrível sobre Deus. Mas a gente vai tentar hoje entender o porquê que Paulo usa as palavras que usa, o porquê que ele fala sobre o amor, o porquê que esse texto foi direcionado à igreja de Corinto. E depois a gente vai focar mais na ideia do que é o amor. Primeiro a gente vai entender um pouco o que era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto ela era muito famosa no mundo antigo. Ela era conhecida como o circo do mundo antigo. Por quê? Porque a cidade de Corinto ela fica numa parte geográfica que ela liga o norte da Grécia com o sul da Grécia. Então, qualquer um que quisesse fazer o caminho de Esparta, que está no sul, até Atenas, que está no norte, teria que passar por um estreito de terra de 6 quilômetros, que ficava a cidade de Corinto. Ou seja, Corinto era uma grande rota comercial, um lugar muito importante, e todo o comércio que passava na Grécia passava pela cidade de Corinto. Isso é muito importante, guarde isso na sua mente. É muito importante que a gente entenda
sobre a cidade de Corinto, para que a gente possa entender o porquê que Paulo usa essa linguagem que usa, ou porquê que Paulo usa metáforas que usa a carta de Corinto. Como eu disse, Corinto ficava nesse estreito de 6 quilômetros que liga o norte da Grécia com o sul da Grécia. Corinto também era muito importante, porque antigamente as rotas de navegações passavam por ali, embora não tivesse mar. Ou seja, os navios eles vinham pelo estreito de Corinto, os navios que eram pequenos, né, óbvio, e eles passavam então por terra, em cima de troncos, eles andavam esses 6 quilômetros empurrando o navio, e depois eles desciam do outro lado no mar, e eles iam sentido a Ásia Menor, a atual Turquia. Hoje nós temos um canal lá, chamado Canal de Corinto, então os barcos já não precisam fazer isso. Mas por que os barcos faziam isso? Os barcos faziam isso porque se eles fossem descer a Península Itálica e andar ali pelo Mar Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo é um mar que é conhecido por não ser muito seguro para a navegação. Até alguns historiadores antigos diziam que se você quiser andar para aquele mar, você precisa primeiro se despedir da sua família. Porque geralmente as embarcações pequenas que iam para aquele mar, elas não voltavam mais. Era um mar muito perigoso. Então as pessoas que viajavam, tentavam cruzar até chegar à Ásia Menor, passavam geralmente por Corinto. Então eles tinham esse trabalho de carregar o mar por 6 quilômetros de terra, mas pelo menos eles chegavam com vida. Então era um trabalho que valia a pena. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série Vikings. E no meio dessa série eles fazem basicamente a mesma coisa, né? Eles levam barcos de um lugar para o outro, transportam sobre troncos. Isso acontecia também nesse período, era muito comum. E por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante? Porque Corinto ela era tida como um grande centro no mundo antigo. Você tinha todas as culturas possíveis, existentes e conhecidas no mundo antigo em Corinto. E outra coisa que acontecia em Corinto, todos os mercadores do mundo iam para Corinto. Por quê? Como você tinha um grande fluxo de pessoas, era um lugar interessantíssimo para você colocar o seu comércio. Se você quer vender, você quer vendedor, você sabe que você precisa ter um bom público. Então, se você quisesse vender pele, você ia para Corinto, você ia vender porque tinha todos os tipos de compradores possíveis na cidade de Corinto. Se alguém não gostasse de pele de pavão, talvez tinha de outro animal, tinha de tudo que você imaginasse em Corinto, tinha. Ou seja, Corinto foi tão importante para aquela época que as pessoas centralizaram basicamente o comércio do mundo antigo em Corinto. Corinto só não era mais importante que Atenas. Mas em Corinto aconteciam os jogos esportivos que o mundo inteiro assistia. Em Corinto você tinha o grande templo da deusa Afrodite, em cima do Monte Acrópolis. Era muito curioso que esse templo ele tinha mais ou menos 1000 sacerdotisas. E à noite essas sacerdotisas elas desciam do Monte Acrópolis e elas iam para o centro de Corinto se prostituir. Elas eram prostitutas cultuais. Então eles até diziam que se você for para Corinto, leve muito dinheiro. Porque Corinto é um lugar onde tem muita atração, muita coisa para você se divertir. Ou seja, Corinto tinha circos, Corinto tinha festas, tinham prostitutas que aqueles homens gostavam nos tempos antigos. Os viajantes paravam em Corinto para passar a sua noite. Geralmente ali eles deixavam todas as suas riquezas que trabalharam nas grandes navegações. Ou seja, Corinto era um lugar próspero e rico. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, disse para a gente que ele ficou 18 meses em Corinto para plantar uma igreja. A Bíblia fala que ele ficou na casa de Priscila e Áquila, e ele passou ali durante 18 meses pregando na sinagoga, até ser expulso da sinagoga. Então ele começa a pregar na casa de um homem chamado Justo, que ficava do lado da sinagoga. Isso era uma estratégia paulina, né? Paulo sempre, quando chegava numa cidade, ele ia para dentro das sinagogas, porque é ali que estava a comunidade judaica, e ele apresentava o evangelho, e geralmente dali uma pessoa se convertia e eles fundavam uma igreja. E não foi diferente. Em Corinto, Paulo encontrou Priscila e Áquila e eles começaram então a fundar uma igreja e a igreja prosperou em Corinto. Agora você imagina como que era a igreja de Corinto. Você imagina uma igreja numa grande metrópole, onde você tem todos os tipos de pessoas possíveis. Você tem gregos, romanos, judeus, árabes, tudo que você imagina do mundo antigo está em Corinto. Você tem vendedor, você tem agiota, você tem tudo na igreja de Corinto. Tudo que você pudesse imaginar, você tem em Corinto. Você tem crentes, pessoas talvez que nasceram no judaísmo. Você tem pessoas que passaram a vida inteira numa vida de prostituição, com as prostitutas do templo de Afrodite, e agora se converteram e frequentam a igreja de Corinto. Ou seja, você tem riqueza em Corinto, porque as pessoas que frequentavam a igreja de Corinto tinham posses, eram pessoas ricas. Você tem tudo o que você pode imaginar de diversidade na igreja de Corinto. A ponto da Bíblia dizer que na igreja de Corinto, quando você lê as cartas que Paulo envia, você vê que toda a diversidade de dons que existiam, a igreja de Corinto tinha. Era uma igreja muito trabalhadora, uma igreja que Paulo plantou, que as pessoas faziam, que as pessoas serviam, cada um servia a igreja com os seus dons. E não é à toa que Paulo fala muito sobre os dons espirituais na carta de Corinto. Porque Corinto era uma igreja que servia.
E talvez esse foi um dos grandes problemas. Ah, Vinícius, é um problema servir na igreja? Não, não é um problema servir na igreja. Mas, de fato, os irmãos em Corinto eles não haviam entendido como servir na igreja. Então a igreja começou a haver muitas divisões. Uns diziam que eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros eram de Jesus, e no fim os que eram de Jesus eram pior do que todos. Então é muito curioso que a igreja de Corinto começou a se dividir. Porque as pessoas achavam, não, eu tenho um dom de profecia, então eu sou mais importante do que aquele que fala em línguas. Ah, eu falo em línguas, então eu sou mais importante do que aquele que é profeta. E começou essa confusão e essa rixa. Ah, eu fui batizado por Pedro. Ah, eu fui batizado por Paulo. Então a igreja de Corinto começou a se dividir. Uma igreja que corria junto, que crescia junto, que foi bem estabelecida. E Paulo, ele chega a ponto de escrever que ele escreve a carta aos Coríntios com angústia, com lágrimas. Talvez a carta dos Coríntios só não seja mais dura que a carta aos Gálatas, mas é a forma como Paulo escreve, você percebe a dor no coração do apóstolo de perceber que a igreja que ele havia plantado estava perdida. A ponto de Paulo foi quase 3 vezes para Corinto, porque ele não aguentava ouvir as notícias que chegavam até ele de Corinto. Todas as pessoas que Paulo conhecia que voltavam da igreja de Corinto falavam, Paulo do céu, você vai ter que dar um pulo lá, Paulo. Porque é um problema. A igreja se perdeu, a igreja se desviou. Então Paulo escreve com lágrimas de um coração angustiado essas cartas, a fim de corrigi-los, a fim de ensiná-los que aquele evangelho que eles haviam ouvido deveria ser vivido. Mas é muito curioso, como é que uma igreja com tanto talento e tanto dom, hoje a gente não vai entrar na questão de dons espirituais ou não, a gente pode depois falar sobre isso mais em específico. A gente vai comentar sobre alguns dons aqui, porque Paulo fala, mas mais à frente a gente pode fazer um dia só sobre falando dons espirituais, é um tema bem interessante. E como que uma igreja com tantos dons, com tantas qualidades, com tantas pessoas dispostas a servir, se perde? Porque aparentemente uma igreja dessa é uma igreja muito bem vista. Se você entra numa igreja e você vê que tem um grupo musical incrível, pessoas incríveis, uma diaconia incrível, presbíteros, você tem todo tipo de pessoa na igreja. Você fala, meu Deus, que igreja incrível. As pessoas servem, as pessoas fazem, as pessoas vão atrás, elas se preocupam. E como é que uma igreja dessa não pode ser boa? Sabe, quando eu olho para uma igreja dessa, como que uma igreja dessa não pode prestar? Como é que Paulo escreve uma carta para essa igreja com angústia no coração? Justamente pelo fato de que os nossos irmãos em Corinto, eles haviam esquecido aquilo que Paulo ensinou que era fundamental no Evangelho, o amor. Quantos aqui já assistiram aquele filme do apóstolo Paulo? A parte que ele está no calabouço e ele começa a dizer que a coisa mais importante da vida e da existência era o amor. O que Paulo estava fazendo com a igreja em Corinto era justamente isso. Era escrevendo uma carta para abraçar esta igreja e dizer, vocês perderam tudo. Mas Paulo, nós falamos em línguas, nós profetizamos, nós curamos, nós fazemos isso e aquilo, mas vocês perderam tudo. Vocês esqueceram da primazia das coisas, do amor. Ou seja, Paulo escreve para que eles olhem para trás e entendam que tudo o que eles faziam era desprovido de qualquer sentido. Por quê? Porque não havia amor. E é curioso que dessa falta de amor antes de todas as coisas, que nasce todos os problemas da igreja de Corinto. Ou seja, todo lugar onde as coisas não são feitas por amor, é natural que aquele lugar se destrua. A igreja de Corinto já era uma igreja muito complicada, no sentido de que ela tinha muita pressão externa do mundo. Ou seja, os crentes em Corinto, eles eram tentados a todo momento pelas prostitutas cultuais do templo de Afrodite, eles eram tentados a todo momento por tudo aquilo que eles viam na cidade, sabe, por toda a mentira. Corinto era até conhecida no mundo antigo como uma cidade dos vícios. No mundo antigo, quando você queria dar um nome pejorativo a alguém, você chamava essa pessoa de corintiano. Talvez hoje é assim também, né? Mas no mundo antigo, quando você queria dizer que uma pessoa ela era blasfema, essa pessoa era nojenta, ela era uma pessoa fétida, ela era uma pessoa imunda, você falava que ela era de Corinto. A cidade de Corinto se tornou um poço de vaidades. Já leram O Peregrino? Lembra quando um peregrino chega na feira das vaidades? Onde ele encontra todas as vaidades do mundo? Onde ele anda pelaquela feira e ele descobre todos os prazeres do mundo? Aquilo era Corinto. E é muito curioso, como Hernandes Dias Lopes diz, que aonde Satanás estabelece um trono, Deus planta uma igreja. Agora você imagine essa igreja suportar essa pressão externa. E Paulo diz que eles só poderiam fazer isso de uma forma,
através do amor. E no capítulo 13 ele começa dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Perceba o exagero na linguagem paulina nessa carta. Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens, é a língua dos anjos. A ideia da língua dos homens que Paulo fala aqui é o termo glossa, é a ideia de dialeto. Paulo está dizendo: ainda que eu falasse todos os dialetos possíveis, que toda a diversidade das pessoas que estão em Corinto entendessem aquilo que eu falo. Ou seja, ainda que eu fosse um poliglota, que falasse 30 línguas que tem pelo mundo afora. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Não é a ideia a ideia de Paulo não é dizer para a gente que a língua dos anjos é uma língua misteriosa. Não é isso. Aqui é um exagero paulino dizendo: se a língua dos homens já é demais, você imagina se eu falasse a língua dos anjos. E ele continua dizendo: se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E os nossos irmãos em Corinto conheciam muito bem essa metáfora. Eles sabiam muito bem qual era o barulho dos cultos a Deus Afrodite. Eles sabiam muito bem o que era tocado nos cultos que eles faziam aos deuses Dionísio, Baco. Ou seja, esses cultos, eles eram tomados por símbolos, por sinos, por tambores. Ou seja, Paulo está dizendo que tudo aquilo que eles sabiam, que tudo aquilo que eles faziam, se não fosse recheado de amor, era como um culto pagão. Não existe diferença entre um culto cristão e um culto pagão se não tiver amor. A ideia de Paulo é dizer: se eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, mas eu não amasse, não existe diferença alguma entre aquele culto que eu presto a Deus e o culto que é prestado a Dionísio, a Afrodite, a Baco. Ou seja, não existe diferença se eu não amar. Se eu não amar, o meu culto não é culto, é idolatria. Se eu não amar aquilo que eu faço a Deus, não tem sentido, não tem valor. Perceba, aqui Paulo nos diz que nós corremos o risco de uma vida sem sentido se não amarmos. E a ideia de Paulo não é só um amor de serviço cristão. A ideia de Paulo não é só um amor em que você diz que sente, não. Mais pra frente nós vamos perceber que a ideia de Paulo é que o amor, ele é aquilo que existe de mais incrível no mundo. A ponto de Paulo dizer que todas as coisas deixarão de existir, vão passar, mas o amor não vai passar. Mais à frente nós falaremos sobre isso. Paulo nos diz que o amor é a causa e o fim de toda a obra cristã. É interessante que Paulo ele usa esses exageros para que eles trouxessem a atenção dos irmãos em Corinto e falassem: eles percebam que essa quantidade de dons que vocês dizem ter, essa quantidade de coisas que vocês dizem fazer, sem amor não significa nada. Perceba, Paulo, como um pai, está dizendo para esses irmãos que o caminho percorrido por eles é perigoso. É perigoso porque ele parece certo. É perigoso porque ele é um caminho que aparentemente é bonito. É uma igreja que serve. É uma igreja que faz obras de caridade, mas não tem amor. Então Paulo diz que se não é amor, é como o bronze que soa, é como um símbolo que retine, é morto. É oco. Você lembra quando Jesus diz aos fariseus que eles pareciam aqueles sepulcros? Geralmente quando tinham festas em Jerusalém, antes de começar a festa, os fariseus eles pintavam os túmulos. Porque geralmente os cemitérios ficavam nas entradas das cidades. E quando aquelas pessoas vinham às festas em Jerusalém, elas olhavam aqueles cemitérios lindos e maravilhosos e falavam: meu Deus, eles cuidam até dos seus mortos. E Jesus olha para os fariseus e fala: vocês são iguais a esses túmulos. Vocês são lindos por fora, mas vocês estão mortos. A ideia de Paulo é justamente isso: você está muito bonito, mas você está morto. Sabe, você tem uma carroceria incrível, você é lindo, todas as pessoas olham para você e olham as suas obras e falam: esse homem é um homem de Deus, porque ele produz bons frutos. Mas não tem amor, então é morto, então não é nada. Perceba que não vale a pena só a boa intenção. No Evangelho, não é a ideia de que aquilo que você faz de uma intenção boa é bom, não. Tudo aquilo que nós fazemos desprovidos de amor é vão.
é como construir uma casa na terra. Eu cresci no litoral. Eu me lembro que uma vez deu uma chuva muito forte. Eu estava voltando do centro, indo para casa, passando pela beira da praia. E aquela chuva estava muito forte, muito vento. Então tinha tipo um quiosquezinho que vendia umas revistas, vendia algumas boias. Esse quiosque simplesmente desapareceu. Ele estava construído sobre areia. E a areia se encharcou de água, ela perdeu a sua resistência. Aquilo tudo foi por água abaixo, desabou. Essa é a ideia de Paulo. Fazer algo desprovido de amor é construir uma grande catedral em cima da terra. Você vai construir, mas ela vai cair. São como essas construções novas que nós temos, que se constrói hoje, daqui a 2 meses as paredes estão todas trincadas. Paulo diz que se você não constrói alguma coisa sobre o solo do amor, isso será destruído pelo tempo. E ele continua dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada seria. Imagina se você conhecesse alguém que profetiza, alguém que conhece todos os mistérios, toda a ciência. Imagina se você conhecesse alguém que dissesse ao monte, sai daqui, vai para ali. Esse alguém é incrível, esse alguém é poderoso, é um homem de Deus, um homem com fé. Mas Paulo diz que este homem, se não tiver amor, ele não é nada. Mas ele profetiza, e a ideia do termo profetizar aqui não é revelar coisas novas. É pregar as escrituras, é falar aquilo que Deus quer falar. Até porque os profetas faziam isso. O que os profetas do Antigo Testamento faziam não era levantar a sua voz e dizer coisas do seu coração, não. A palavra do Senhor descia ao profeta e o profeta falava ao povo. E a palavra do Senhor desceu a nós através de Jesus Cristo. E agora quando abrimos as escrituras, nós estamos profetizando a palavra do Senhor. Mas Paulo diz que se você conhecer alguém que faz isso, que conhece todos os mistérios, mais uma vez o exagero de Paulo, não dá para conhecer todos os mistérios do mundo. A gente não consegue descobrir por que esse mundo tão incrível tem tanta complexidade, nós não conseguimos dominar a matéria. Nós não conseguimos estudar nem aquilo que nós vemos. Como eu disse aqui uma vez, um dia o Danton estava tentando me explicar como que o avião não caía do céu. E para ele faz todo sentido, e para mim não. Porque como que uma coisa daquele tamanho voa, ele não tem pena. Para mim não faz sentido. Quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus fez, nós não conseguimos entender o cosmos. Nós não conseguimos entender aquilo que nós vemos. Os cientistas lutam dia após dia para tentar descobrir os mistérios do mundo. Mas Paulo diz que ainda que ele conhecesse todos esses mistérios, e ele ainda vai além, ainda que eu conhecesse toda a ciência, ainda que ele conhecesse tudo aquilo que é possível conhecer no mundo, ainda que ele conseguisse estudar exaustivamente cada detalhe da perfeita criação de Deus, Paulo diz que se ele não faz por amor, aquilo não é nada. Perceba o que Paulo quer fazer conosco. Ele exagera para que a gente entenda o tamanho do abismo em que a igreja de Corinto estava caindo. Porque aqueles homens que se diziam conhecer as coisas, porque os que profetizavam, que se achavam superiores a todos, Paulo diz, vocês não são nada. Vocês não entenderam a fé cristã. Porque se um homem que conhece tudo não ama, ele não conhece nada. Porque se um homem que sabe de tudo não ama, ele não sabe nada. E Paulo ainda diz uma coisa muito mais exagerada, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar um monte, ainda que eu conseguisse dar uma ordem. Imagina se você vai no litoral aqui do Paraná e fala, praia, vá para Maringá. Não estou falando daquela prainha que vão fazer lá não, estou falando de uma praia, de verdade, com onda, sabe, com extensão de terra. Imagina, Paulo diz que se você fosse capaz de fazer isso pela sua fé, sem amor, você seria nada. O que Paulo quer nos ensinar é que qualquer tipo de conhecimento científico, conhecimento de Deus, deve ser subjugado pelo amor. Se você não ama, você não conhece.
Olha que incrível o argumento de Paulo. Porque aqui nós então devemos partir para o conhecimento de Deus de um lugar diferente. É por isso que eu amo Agostinho, quando Agostinho dizia que nós amamos para conhecer. Não existe conhecimento que não nasce no amor. Agostinho dizia que se você quer conhecer a Deus, primeiro você precisa amá-lo. E Agostinho disse que esse amor nasce a partir do momento que as Escrituras ferem o teu coração. Ele diz, a tua palavra me feriu, então eu te amei. E a partir do momento que nós amamos, aí nós conhecemos. Porque tudo aquilo que a gente vai construindo sobre Deus, ele é subjugado pelo amor que temos a Deus. Tudo aquilo que nós conhecemos da ciência, da história, dos mistérios do mundo, se forem subjugados ao amor, fazem sentido. Quando você conhece muito e você ama, você faz as pessoas à sua volta crescerem. Você não subjuga aquele que não sabe. Você o auxilia, você o ajuda. Perceba o desespero de Paulo em dizer aos Coríntios, vocês não são nada porque não amam. Mas Paulo, olhe para o nosso currículo. É como se Paulo fosse dono de uma grande empresa e ao pegar um currículo ele achasse um homem excelente, um homem com toda a sabedoria possível, um homem estudado, pós-doutorado em todas as ciências. E Paulo diz, você só não tem amor, você não serve. Você não serve para a vida cristã porque não ama. Perceba, Paulo não está se importando com o seu dom. Paulo não se importa com o seu talento. Às vezes você é um cara incrível. E às vezes você vai para sua casa e fala, meu Deus, o pastor nunca me vê. Como que ele não me vê se eu sou incrível? Mas no evangelho, se você não ama, você não é nada. E ele continua, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Olha que curioso o próximo argumento de Paulo e o próximo exagero. Ainda que eu desse tudo o que eu tenho aos pobres, olha que homem abnegado, olha que homem servo. Ele abriu mão de todo o conforto da existência para dar aos pobres. Ele abriu mão do seu conforto para dar conforto. Ele abriu mão da riqueza para fazer todo mundo igual. Paulo diz que uma pessoa pode até dar o seu próprio corpo para ser queimado, como acontecia no primeiro século. Muitas pessoas, eles queriam morrer martirizados, porque eles acreditavam que se eles morressem martirizados, eles iam para o céu. Afinal, você está se sacrificando pela causa de Cristo. Mas perceba o que Paulo diz, que ainda que alguém faça isso, se não fez por amor, morreu em vão. Mas Vinícius, ele é um mártir. Ele se entregou pela causa do evangelho. Ele se entregou para o nome... Não, ele não fez isso para o nome de Deus. Ele fez isso para o nome dele. E o nome dele vai morrer junto com o corpo dele. Porque o que não é feito por amor é pecado, é mentira. Então perceba esse exagero. Paulo diz que alguém que é capaz de dar a vida por outra pessoa sem amor, ele não é nada. Ele não é alguém abnegado. Ele não é alguém disposto a servir, não. Ele só é um louco que não conheceu o evangelho. E no primeiro século, como eu disse, nós tivemos muitas pessoas que faziam isso. Eles ouviam falar sobre Cristo, ouviam falar sobre os mártires, sobre Justino, sobre Tertuliano. Então eles diziam, agora eu vou para o céu, eu vou me entregar ao Império Romano, eu vou deixar que eles me matem queimado para que eu possa subir aos céus, para que as pessoas lembrem de mim como um grande exemplo de piedade. Paulo diz que se você faz isso, sem amor, só jogou o seu tempo fora. Você gastou a lenha do Império Romano à toa. Você não vai produzir nada. Porque tudo que é desprovido de amor é nada. Nada pode ser construído sem amor. Essa é a ideia de Paulo. Qualquer coisa que você queira construir na sua vida, qualquer coisa que você queira construir na sua caminhada cristã, se você não construir sobre o solo do amor, isso vai ser destruído, com toda certeza. Nada permanece sem amor. Perceba, o amor nunca acaba. O amor nunca acaba, ninguém é capaz de destruí-lo.
Quando nós olhamos para o mundo, a única coisa que permanece intacta é o amor. Nada o destrói. Quantas histórias nós conhecemos de amor, de pessoas que foram à morte, que se entregaram por amor, porque o amor é imbatível. O amor, quando entendido, nada é capaz de destruí-lo. E Paulo continua dizendo, a partir do versículo 4, aquilo que é o amor. Vamos agora aprender um pouco sobre o que Paulo diz ser o amor. 1 Coríntios 13:4 diz que o amor é o quê? O amor é paciente. Ele é tardio em irar-se. Ele permanece, ele espera. Ele sabe que o único caminho possível é a mansidão. Ele não se vinga. Pelo contrário, ele está sempre disposto a perdoar. Ele sabe a hora certa de agir. O amor é paciente. Ele é calmo. O amor, ele não corre atrás dos seus direitos, ele espera. O amor, ele não é rápido em se irar, ele espera. Grave isso, o amor é paciente. Você que é casado, às vezes você sabe muito mais isso. O amor tem que ser paciente. Porque se a gente não for paciente, se a minha esposa não for paciente comigo, se eu não for paciente com ela, a gente não consegue construir nada. Eu tenho que ser paciente com os meus filhos. Às vezes o Bernardo, às vezes não, quase todos os dias, o Bernardo me tira do sério. Esse é o dom dele. Ele tem o dom de me tirar do sério. E às vezes eu quero exigir que o Bernardo haja como um adulto, mas ele é uma criança. Eu preciso esperar. Eu preciso aprender a ser paciente com meu filho. Porque o amor é paciente, o amor tarda em irar-se. O amor não revida. Quando alguém lhe atinge a face, o amor dá a outra. E não é outra face da mão, não, é outra face do rosto. O amor é assim, o amor é calmo. Paulo continua dizendo que o amor, ele não é só paciente, ele é bondoso. O amor se importa com o bem, ele odeia a maldade, ele é doce. O amor, ele só se importa com aquilo que é bom. Ele não se põe ao lado dos líderes. Perceba, eu estava lendo um comentário bíblico sobre esse versículo, e ele usou o texto que Jesus encontra a mulher adúltera. Então os líderes religiosos, né, encontram a mulher adúltera, levam até Jesus, então perguntam, Jesus, o que a gente faz? A lei manda matar. E a lei ali era Moisés, Senhor. E Moisés é um líder religioso importantíssimo para os judeus. Ou seja, a nossa lei autoriza que essa mulher seja apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? Então Jesus escreve na areia, porque o amor é paciente. Ele continua escrevendo e os líderes religiosos são tomados de desespero. Por que Jesus não reage? Porque o amor é paciente. Então Jesus levanta e diz, aquele que não tem pecado dentre vós, pode começar a jogar pedra nessa mulher. Jesus, ele não vai contra a lei, mas ele diz, se você é santo, se você não pode tomar pedrada, se você não tem motivos para ser apedrejado, então apedreja essa mulher. E a Bíblia diz que aqueles líderes religiosos, eles saem dos mais velhos aos mais novos e vão embora. Jesus diz, mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher olha, não vê ninguém. Jesus diz, mulher, vai, não peques mais, porque o amor é bondoso. Jesus podia dizer a esta mulher, você está condenada. Você foi pega em adultério. Você está condenada, a lei deixa muito claro, você pode ser condenada. Mas o amor é bondoso. Então Jesus diz, vai mulher, não peques mais. Os teus acusadores já foram embora. Você está livre, segue a sua vida. Mas Jesus, como é que pode? Ela é adúltera. Mas Jesus, como é que pode? Ela foi pega em ato de adultério. O Senhor deve condená-la. Mas o amor é bondoso. O amor é paciente. Ele não se ira facilmente. Ele espera. Ele pratica aquilo que é bom. O amor não se põe ao lado dos fariseus. O amor não se põe ao lado dos líderes religiosos. Ele se põe ao lado de Jesus. Ele fica ao lado de Jesus. Ele diz, mulher, calma.
Você errou, mas preste atenção, eu também erro. Nós podemos caminhar juntos, nós podemos crescer, o amor é bondoso, o amor se alegra com a bondade. Ele continua dizendo que além de paciente e bondoso, o amor, ele não arde em ciúmes. Ou seja, o amor não deseja aquilo que não é seu. O amor, ele não se ira com a conquista do seu irmão. O amor, ele chora com os que choram e ele sorri com aqueles que estão felizes. O amor não arde em ciúmes, ou seja, ele não sente ciúmes. Ele se alegra. Quando o seu irmão te diz, meu irmão, eu passei na faculdade, e você que não passou, fala, meu irmão, glória a Deus, graças a Deus, você estudou, com a graça de Deus você conseguiu, você se alegra. Mas não é uma alegria da boca para fora, é um coração que exulta com a bondade. É um coração que exulta com a felicidade, com a conquista do seu irmão, por mais que você não tenha conquistado. É um coração que está disposto a amar a felicidade alheia, embora a sua vida seja cheia de dores e sofrimento. É um amor que não coloca a si mesmo acima de todas as coisas. É um amor que coloca o outro acima de tudo. Ele não arde em ciúmes. Paulo continua dizendo que o amor, ele não se envaidece, o amor se mantém humilde. Sabe, ele não grita ao mundo sua bondade, ele permanece contente em simplesmente existir. O amor é humilde. O amor não precisa dizer, preste atenção no que eu estou fazendo. Preste atenção em quantas pessoas eu evangelizei. Preste atenção em quantas coisas eu tenho feito pela causa de Cristo. Não! O amor faz com a mão direita e esconde da esquerda. O amor, ele cura o homem cego, ele diz, não conte para ninguém, vai para sua casa. O amor, ele dá comida ao pobre, ele não precisa compartilhar no Instagram. O amor, ele é humilde. O amor, ele salva o mundo numa cruz e ele não pede aplausos. O amor entrega a sua vida no madeiro, sem reconhecimento algum, e não se importa. O amor não é orgulhoso, o amor é simples. O amor, ele não se conduz de forma inconveniente, ou seja, ele não maltrata. O amor é amável, por mais que pareça uma redundância, mas o amor deve ser amável. Ele se preocupa com a dor, e ele se preocupa também em não causar a dor. Ele luta pela cura e não pela destruição. O amor só quer o bem. Ele não fica feliz quando ele ouve aquela notícia, aqueles jovens, eles caíram em adultério. Ou aquele irmão traiu a esposa, eu sabia. Ele era um iníquo mesmo. Não, o amor não é assim. O amor, ele sente a dor. Ele está preocupado em que as coisas se mantenham sempre boas. O amor está preocupado com a paz. Ele está preocupado com a harmonia. Ele não é maldoso. Ele não diz, eu avisei. Eu sabia, não. Ele se entristece. Aquele irmão caiu, meu Deus do céu, eu vou orar por ele. Eu vou auxiliá-lo, eu vou ajudá-lo, eu vou erguê-lo. Eu não vou descansar enquanto ele não conheça a mesma graça que eu conheço de Cristo Jesus. O amor é bom. Ele diz que o amor não busca os seus interesses. O amor, ele nunca busca os seus direitos. O amor sempre busca os seus deveres. Ele nunca grita nas praças públicas, todos devem. Pelo contrário, ele grita, eu devo a todos. O amor sabe que sempre deve. O amor sabe que sempre deve amar a todos. Ele não busca os seus interesses. O amor, Paulo diz que ele não se irrita. O amor, ele tem domínio próprio. Ele se mantém calmo diante de densas trevas. Ele é sereno. Você conhece uma pessoa serena? Eu tenho um amigo chamado Wellington. Eu ficaria muito feliz se ele estivesse assistindo. O Wellington, ele é a personificação da calma. O mundo desabando. O Wellington calmo. Todo mundo pulando da ponte. E ele calmo. Ele estava calculando a altura da ponte. Ele estava calculando se ele não ia bater na água e ia quebrar. O Wellington era calmo.
conversar com o Wellington às vezes cansava. Quando ele começava a contar uma história para mim, eu tinha que abrir uma Coca-Cola, uma pipoca, porque ele era muito paciente. Assim é o amor é calmo. Quando o amor ouve alguma coisa, ele não corre em nome da justiça, ele não corre em nome da ira, ele é calmo. Ele espera. Ele não se irrita. Ele não almeja o sangue, ele não deseja o mal. Ele está sempre disposto a perdoar. Olha que curioso, essa é a ideia do amor de Deus. Ele não se irrita. Ele está disposto a perdoar. Mas eu fui ferido. Mas ele me traiu, ele fez isso. Mas o amor não se irrita. O amor domina a si mesmo. A Bíblia diz, Paulo continua dizendo que o amor não se ressente do mal, ou seja, ele não mantém a chama da ira acesa, ele não guarda nada que não seja paz, ele não guarda rancor do seu próximo. O amor, ele não vai dormir odiando o seu irmão em Cristo. O amor, ele não tolera a contenda entre os irmãos, ele não guarda o mal. O amor não deve guardar rancor. Nós não podemos guardar rancor. O nosso coração não pode ser uma casa do rancor. O nosso coração não pode. Nele não pode habitar ira nem rancor. Nós somos salvos por Cristo. Nós somos libertos por Cristo. O rancor não pode nos dominar. Se você guarda a mágoa do seu irmão porque ele te feriu, mas Vinícius, ele mentiu sobre mim, isso não importa. Você é responsável por guardar rancor ou não no seu coração. E a Bíblia diz que o amor não faz isso. Ele não se ressente do mal. Ele se preocupa em apagar as chamas e não em colocar mais fogo. Ele não é aquela pessoa que apaga as chamas da igreja com gasolina e se alegra com isso, não. Ele quer ver a paz, ele não quer contenda, ele quer ver a alegria, ele não quer ver a destruição. O amor é assim. Paulo continua dizendo que o amor, ele não se alegra com a injustiça. Ele não sente prazer na derrota do irmão, ele não se alegra com a queda, ele odeia a tirania, ele odeia a injustiça. Perceba que a ideia é que o amor odeie tudo aquilo que não é amor. Perceba que o ódio, ele anda junto com o amor. Se você ama a criança, você deve odiar a pedofilia. Se você ama uma criança e você diz para mim que você é a favor do aborto, você está louco. Porque o amor odeia a injustiça. O amor não suporta a injustiça. Ele não suporta aquilo que não é justo, aquilo que está errado. Ele não sente prazer nisso. Se você sente prazer quando você vê o seu irmão tropeçando, o que existe em você não é amor. Se você sente prazer com a notícia de alguém que era muito famoso, que despencou, porque traiu a sua esposa, porque pecou, porque mentiu, não, se você sente prazer com isso, meu irmão, se preocupe com o seu coração. Talvez ele é terra de Satanás e não de Deus. Porque o amor não é assim. A Bíblia diz, Paulo diz que ele não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com o quê? O amor se alegra com a verdade. O amor se alegra com aquilo que é correto, com aquilo que é certo, com aquilo que é justo. O amor se alegra com aquilo que é verdadeiro, ele não tem nada a esconder. Ele se alegra em ser simples, em ser ele mesmo, ele não tem nada a esconder. Quando você olha para o amor, você só encontra a verdade nele. E Paulo continua dizendo, verso 7. Abra sua Bíblia, leia comigo esse verso 7. Paulo diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, quando Paulo diz que o amor tudo sofre, é a ideia de que o amor pode cobrir qualquer coisa. O amor nunca trará à luz a falta dos outros. O amor pode sofrer qualquer coisa. O amor não se preocupa em mostrar para o mundo o pecado do seu irmão, não. Ele corre lá, ele abraça. Ele encobre uma multidão de pecados. O amor pode sofrer qualquer coisa, que ele não vai morrer.
E quando eu olho Paulo falando sobre isso, eu lembro de Jesus. Quando ele diz que o amor tudo sofre, eu lembro do Criador do mundo na cruz, do Calvário, tudo sofrendo o escárnio dos homens, a mentira dos homens, a injustiça da legislação daquela época, tudo aquilo que existia de mal, ele tudo sofre. Como ovelha muda, a Bíblia diz que ele foi aos seus tosqueadores, como ovelha muda. Ele podia ter gritado ao mundo sobre a justiça. Ele podia, eu não. Ele podia, ele é justo. Ele podia gritar aos homens, vocês são loucos. Porque realmente eles eram. Mas o amor tudo sofre. Jesus não diz, Deus, mate todo mundo, não. Ele sofre. Ele prefere que seja aplicado sobre ele a pena de Deus do que a nós. O amor tudo sofre. Paulo continua dizendo, o amor, ele tudo crê. O amor acredita. O amor acredita em Deus. O amor acredita nas pessoas. O amor acredita. Ele não desiste. Ele sempre está disposto. Sabe aquela pessoa que você conhece, que às vezes você acha que aquela pessoa nunca vai a Deus? Mas o amor não pode desistir dessa pessoa. O amor tem que ir atrás. Porque ele tudo crê. Sabe, o amor, ele é desesperado para ir atrás de pessoas que todo mundo acha que não vai, que não é possível que essa pessoa ama a Deus, mas o amor tudo crê. O amor acredita. Ele diz que o amor tudo espera. Ou seja, o amor é paciente, ele aguarda com esperança. Ele crê que ninguém é tão ruim que não possa ser salvo. Ele espera fielmente. Esse amor, ele manifesta de uma forma pura esperança. E quando nós olhamos para Cristo também, nós vemos isso, não só na cruz, mas durante toda a sua vida, Jesus indo atrás do melhor das pessoas, esperando. Sabe, quando nós olhamos para isso que Paulo nos diz, nós precisamos aprender sobre paciência nas nossas relações com as pessoas. Nós precisamos aprender a esperar. Cada um tem o seu tempo. Paulo disse, se você que é crente e é maduro, ame o seu irmão que não é. Ah, Vinícius, mas eu descobri que beber cerveja não é pecado. Então eu vou beber cerveja agora, Vinícius. E o meu irmão que não entende isso, ele não estou nem aí para ele tem que ler a Bíblia. Não, meu irmão. Ame o seu irmão. Se você ama mais a cerveja do que o seu irmão, você não entendeu nada do Evangelho. Ah, Vinícius, fazer tatuagem não é pecado. Não, não é pecado. Mas se você fere com palavras o seu irmão, você não entendeu nada da fé. Aqueles que são mais sábios, tolerem os que não são. Tenha paciência. Como eu disse, eu preciso ter paciência com o Bernardo. Ele não vai responder à vida como eu espero. Ele não me obedece na primeira vez, ele é uma criança teimosa. Ele é um filho de Adão. E na igreja nós somos assim, tenha paciência com o seu irmão. Sabe, a paciência, ela anda do lado, ela levanta. Ela fala, meu irmão, você tropeçou, mas pode ficar tranquilo, eu estou com você. A paciência caminha junto. O amor tudo espera. E Paulo termina o versículo 7 dizendo, o amor, ele tudo espera. O amor é paciente, ele aguarda. E no final ele diz que o amor tudo suporta. O verbo utilizado por Paulo descreve uma ideia de que aquilo que tudo suporta é uma viril esperança perante o juízo. É o ato de suportar contente tudo e qualquer coisa. Quando Paulo está dizendo que o amor tudo suporta, ele não está dizendo que o amor suporta reclamando. Sabe aquele meme que tem nas figurinhas do WhatsApp? Eu vou, mas eu vou reclamar? Não é essa a ideia. O amor que tudo suporta, ele suporta amando. É como Jesus, indo à cruz, ele suporta tudo aquilo amando a vontade de Deus. A vontade do Pai era que Cristo fosse pendurado no madeiro. Isaías nos diz que ao Pai agradou moer o Filho. E Cristo amava isso. Cristo amava a vontade do Pai. Ele amava a vontade do Pai. Quando a Bíblia diz que ele tudo suporta, é alguém que se alegra. Não com resignação muda, mas com alegria santa. Não só sem murmurar, mas com um canto de louvor. É aquele que passa qualquer tipo de situação alegre.
Ele não tem nada, mas ele está feliz porque tem tudo. Porque encontrou um tesouro em Cristo Jesus. E não há nada neste mundo que pode tirar do seu rosto a alegria. Porque o amor tudo suporta. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos estas verdades que Paulo diz sobre o amor até o versículo 7, personificadas. Perceba, gente. Cristo não só suportou a cruz. Preste muita atenção nisso. Cristo não só suportou a cruz. Ele suportou o nascer de Maria. Ele é dono de Maria. Ele fez Maria. Ele conhecia Maria no ventre. Ele não só suportou o nascer de Maria, ele suportou habitar entre nós. Você consegue imaginar o que é para Deus habitar entre nós? Para mim, habitar no meio de qualquer um de vocês é tranquilo, nós somos tudo igual. Mas aquele que é santo, aquele que tem o mundo nas mãos, aquele que é todo bom, que é todo justo, que é ímpar, ele habita entre os homens, na podridão dos homens. Ele decide participar, sabe, das nossas fraquezas, do nosso desespero. Ele suporta tudo isso. Ele suporta a morte do seu amigo Lázaro. Ele suporta as perdas. Ele suporta a tristeza. Ele suporta tudo que nós não toleramos. Ele suporta. Porque o amor tudo suporta. E quando olhamos para Cristo, nós vemos a manifestação plena daquilo que é o amor. Tudo suporta. Ele suportou o escárnio dos fariseus. Ele suporta eu e você todas as vezes que pecamos contra Ele. Ele suporta eu e você todas as vezes que nós não honramos com a nossa vida, com a nossa palavra. Ele te suporta todas as vezes que você pensa aquilo que não é de Deus. Ele te suporta. Porque o amor tudo suporta. Versículo 8. Paulo diz, o amor jamais acaba. Havendo profecias, preste atenção, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleto. Ou seja, o que Paulo diz aos irmãos em Corinto é que tudo aquilo que eles conheciam como talentos e dons, tudo aquilo passaria. A profecia passa, vai chegar um dia que você não vai precisar mais pregar. Porque você terá diante dos seus olhos Cristo Jesus na eternidade. Ou seja, isso passa. Os dons, eles passam, tudo passa. Mas Paulo diz, o amor jamais acaba. Pois o nosso conhecimento, que também passa, ele é incompleto. A nossa profecia é incompleta. Tudo que sabemos sobre Deus e sobre o mundo ainda é incompleto. Nós ainda vemos como por um espelho. Mas o amor jamais acaba. Versículo 10, Paulo diz, mas quando vier aquilo que é completo, então aquilo que é incompleto será aniquilado. Versículo 12, Paulo diz, porque agora vemos como por um espelho de forma obscura, depois o veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como sou conhecido. E preste atenção no versículo 13. Agora, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. O amor é maior que a fé e que a esperança, porque a fé já não existirá mais no céu. A fé existe porque nós não vemos, mas lá nós o veremos. Aquilo que nós esperamos, nós teremos na eternidade com Cristo, então a esperança também não existirá. Mas o amor estará lá. Porque todas as coisas serão acabadas, mas o amor permanecerá. Perceba a importância que Paulo dá a isso. Tudo que você conhece que é importante vai desaparecer, menos o amor. O amor permanecerá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela tua palavra. É a tua palavra, Pai. Ela nos fere, Pai. E isso nos produz amor, isso produz humildade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai.
E nos ajuda, Deus. Porque quando nós olhamos para esse quadro de Corinto, Pai, ai de nós, Senhor. Ai de nós porque somos falhos, somos pecadores, Pai. Ai de nós porque muitas vezes vivemos distantes daquilo que é o perfeito amor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos olhar para aquilo que Paulo diz aos nossos irmãos de Corinto e possamos viver um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Um amor que é benigno, que é paciente, que não arde em ciúmes. Ó Deus, nos auxilia, Pai. Que os nossos corações sejam tomados por este amor, Pai. Por este amor que abraça, por este amor que chama para perto, por este amor que ama a verdade, não a injustiça, Senhor. Nos socorre, Deus, da podridão dos nossos pecados. Nos socorre do orgulho. Nos socorre, Deus, de toda a altivez e coloca em nossos corações um coração que ama, Pai. Um coração que tudo crê, tudo espera, que é paciente, Pai. Nos auxilia, Senhor. Porque se não for o Senhor, Deus, nós estamos perdidos em nossos pecados, Pai. Ó Deus, te louvamos pela Tua palavra. Fica conosco. Produz em nossos corações mudança, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E se você que ouviu essa palavra, e você sente que você precisa viver o que é o amor verdadeiro de Deus, nós estamos aqui para te auxiliar nisso. Todos nós precisamos. Não existe ninguém neste lugar, nem em canto nenhum do mundo, que não careça de melhorar e de crescer em amor. Sabe? Procure ajuda, sabe? Fale com o seu amigo. Sabe, se você não tiver um amigo, eu posso ser teu amigo. Mas converse, peça ajuda. Sabe, se você que está aqui, você não conhece a Cristo. Se você sair daqui desta noite sem entregar a sua vida a Cristo, você vai ter perdido tudo. Porque Cristo é tudo.